Olá pessoal, Deus abençoe. Nós chegamos a mais uma segunda-feira e eu quero gravar esse vídeo hoje trazendo um alerta para a igreja do Brasil, para a igreja brasileira, para a igreja atual. Nós passamos os momentos das eleições, em alguns lugares vão ter segundo turno, enfim, mas eu quero falar sobre isso, sobre o envolvimento de pastores, de líderes evangélicos na política, enfim, sobre tudo isso, mas à luz da palavra de Deus, tá bom? Eu não quero trazer aqui mais um pouquinho da minha opinião, não, a minha opinião na verdade não conta, o que conta é a palavra de Deus, tá bom? Eu quero ler para você um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ouvi uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, esses 12 incluindo Matias, que já tinha sido escolhido apóstolo, tá? Convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amados, é grande o número de pastores que têm se envolvido com a política no Brasil. Eu já expressei a minha opinião em relação a pastores envolvidos na política. Irmãos, eu não sou contra o cristão se envolver na política, desde que ele não tenha nenhuma atividade ministerial na igreja. O que nós temos visto são pessoas aproveitando da sua posição ministerial para influenciar outras pessoas a votarem neles. Para quê? Para que eles tiram vantagem própria em relação a isso, com o pretexto de melhoria para o povo e etc e tal. Amados, é bem claro o texto do capítulo 6 de Atos, do versículo 4, que os apóstolos não se envolveram com política, com outras questões, a não ser a palavra de Deus. Pastor é para pregar, pastor é para ter o cajado na mão, conduzindo o povo na palavra de Deus para ir para o céu. Pastor é para ter autoridade, para dizer: olha, você, irmão, não pode ser assim, irmão, não pode fazer desse jeito, irmão, vamos conduzir a nossa vida de tal forma. Mas não, eles estão envolvidos na política, eles estão preocupados em entrar na política e deixam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que largou, muitos pastores que largaram o seu ministério nesse período de campanha eleitoral, se dedicaram à campanha eleitoral e deixaram de pregar a palavra de Deus. Quantas almas, quantas pessoas poderiam ter se privilegiado ouvindo o evangelho? Eles investiram dinheiro na candidatura. Dinheiro de onde, meu irmão? Dízimos e ofertas das igrejas é para igreja e mantimento pastoral. Não é para ele ficar se privilegiando, bancando campanha. Então abra os olhos. Está errado. Eu quero dar uma aulinha rapidinho para vocês, porque outra coisa também que já passou dos limites, essa onda de apóstolos. Amados, acabou esse negócio de apóstolos. Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver lá, por favor, o que está precisando é que o povo lê a Bíblia. Atos capítulo 1, irmãos, nos dá as características de quem tinha que ser apóstolo. Escolheram Matias. Naquela ocasião, a Matias foi escolhido apóstolo no lugar de Judas, porque estava escrito no livro de Salmos que outro ia tomar o seu bispado e o seu ministério. Então, irmãos, para ser apóstolo naquela época, tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter visto o batismo de João. Leia Atos 1, pelo amor de Deus. Tinha que ter visto o batismo de João, tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter comunhão com os demais apóstolos, ou seja, aqueles 11 que Jesus escolheu. Tinha que ter participado da ressurreição, visto a ressurreição, de forma que os outros apóstolos também tinham visto. De lá para cá, não tem mais apóstolo. Inicia um período, o que eu vejo é um período de ignorância no meio do povo evangélico.
Então, a partir da era apostólica, aqueles 12 que Jesus escolheu, tem um período chamado patrística na história da igreja. Esses são chamados de pais da igreja. Então não são apóstolos. E depois nós vamos ver o ministério crescendo de presbíteros. Se alguém ocupou essa posição dos apóstolos na liderança da igreja, foram os presbíteros. Tá? Alguém pode contestar e dizer, mas em Efésios 4 está dizendo lá a questão de ministério, o mesmo que subiu, senão que desceu, constituiu uns para, aí vai dizer apóstolos e profetas. Só que aqueles apóstolos, se você não sabe interpretar e a exegese bíblica, é alguém enviado. Esse alguém enviado, no grego, no original, se alguém hoje teria que ser chamado de apóstolo, seriam os missionários, que o Espírito Santo ainda continua enviando no meio da sua igreja missionários para evangelizar, para ganhar almas no mundo inteiro, nos 4 cantos deste mundo. Aliás, quarta-feira agora vai estar um missionário na nossa igreja pregando do Nepal, faz um trabalho bonito na Ásia. Então nós vemos uma igreja totalmente equivocada. Então nós temos o período dos apóstolos, quando Jesus separou os 12, nós temos o período da patrística e nós temos o período da igreja liderada pelo presbitério, que é o que nós deveríamos ter hoje, pastores, enfim, pastores e os líderes para pregar a palavra de Deus conforme a recomendação de Atos capítulo 6 e o verso de número 4. Mas não é isso que nós temos visto. Então, irmãos, eu vou te dar um conselho. Você que tem fugido, você que tem entrado em algumas igrejas desse tipo, onde o pastor perdeu o foco, olha, Atos capítulo 2 e o verso 42 diz assim, e perseveravam, olha o conselho da igreja antigamente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bom, o que nós precisamos aprender ainda hoje aqui é perseverar nos mesmos ensinamentos. Doutrina é ensinamento. Ensinamento que os apóstolos e os pais da igreja ensinavam. E nós temos uma igreja fugindo disso hoje. Qualquer modinha, irmão, foge desse negócio de modinha, foge desses pastores modernos, foge desses pastores que têm feito da igreja comércio, pelo amor de Deus. Tá? Vamos perseverar como igreja na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? Não, volto a dizer, não sou contra um irmão entrar na política, desde que ele não tenha posição ministerial na palavra, na igreja. Tá bom? Para terminar, eu quero lembrar aqui de Atos, 1 Timóteo capítulo 6, que diz assim, todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. E os senhores crentes não desprezem por serem irmãos, antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, e isto ensina e exorta. Versículo 3 diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfíria, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí ele diz no final do versículo 5, aparta-te dos tais. Igreja, eu vou te deixar um conselho aqui para você em nome de Jesus. Foge desse tipo de pastor. Não vão mais nessas igrejas. Procure igreja séria, onde o pastor esteja comprometido com o evangelho da verdade, com a sã doutrina de Cristo. Igreja modinha, igreja onde o pastor tem se envolvido com esse tipo de coisa, não te serve porque não
te leva para o céu. Alguns vão discordar. Eu sei que eu já tenho sofrido muito por não pregar mais em muitas igrejas, justamente por pregar o evangelho do jeito que eu prego, mas eu estou falando da palavra de Deus para você. Leia as cartas de 1 Timóteo, aliás, essas cartas não têm sido lidas mais. Leia 2 Timóteo, leia as cartas de Pedro e você vai entender tudo que eu estou te dizendo. O que precisa é que precisamos de ler Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus e de homens sérios que preguem a palavra de Deus da forma correta. Então, esse é o meu recado, esse é o meu devocional para você nesta manhã, e em nome de Jesus. Não vote em pastores, tá bom? Pastor é para pregar a palavra, não é para se envolver com outra coisa a não ser a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.